Bom, vamos continuar a examinar as disposições da Instrução Normativa número 45, que tratam do processo administrativo previdenciário, né? Passando agora a tratar da fase inicial desse processo. Tá? Nós vimos na última aula os preceitos, o que era processo administrativo previdenciário, os preceitos aplicáveis a esse processo, e vamos examinar agora quem são os interessados, tá? Aquelas pessoas que podem, né, ter um processo administrativo tramitando junto lá ao INSS. Então, são legitimados como interessados no processo administrativo os usuários da Previdência Social, podendo o requerimento do benefício ou serviço ser realizado pelo próprio segurado, dependente ou beneficiário. Por que beneficiário? Porque nós temos, você vai dizer assim, poxa, beneficiários não são só os segurados ou dependentes, mas lembre-se que tramitam na Previdência processos relativos ao benefício de prestação continuada da assistência social. Como é que eu chamo aquele idoso, aquela pessoa com deficiência que queira, né, ingressar com um requerimento, com um pedido de benefício da assistência social? De beneficiário, tá? Então, segurado, dependente ou beneficiário pode dar início ao processo administrativo. Tá? Também pode ser o procurador de um deles, o procurador de um segurado, o procurador de um dependente ou de um beneficiário da LOAS. Tá? Por representante legal, tutor, curador ou administrador provisório do interessado, quando for o caso. Então, uma tia pode pedir um benefício para um sobrinho de 7 anos de idade que perdeu os pais, né? Pode representá-lo. Né? O tutor, o curador, enfim, o administrador provisório podem também, né, dar início a um processo administrativo. Também a empresa, o sindicato ou entidade de aposentados devidamente legalizada pode dar início ao processo, conforme está previsto lá no artigo 117 da Lei 8.213, artigo esse que nos diz o seguinte, que a empresa, o sindicato, a entidade de aposentado devidamente legalizada poderá, mediante convênio com a Previdência, encarregar-se relativamente a seu empregado ou associado e respectivos dependentes de processar requerimento de benefício, preparando e instruindo de maneira a ser despachado pela Previdência. Também pode a empresa que tenha convênio submeter o requerente a exame médico, não é? Pagar benefício. Ok? Então, deem uma olhada, porque está no programa aí do INSS, esse artigo 117. Também temos as mesmas disposições com mais detalhes lá no regulamento da Previdência Social. Bom, ainda tratando, né, dos interessados no processo administrativo, artigo 565, nós temos que, no caso de auxílio-doença, a Previdência ela deve processar de ofício o benefício quando tiver ciência da incapacidade do segurado, mesmo que o segurado não tenha requerido o auxílio-doença. Então, a Previdência, a perícia médica, ela vai, né, processar de ofício, ela é obrigada a fazer esse processamento, tá, de um pedido de auxílio-doença para um segurado, que mesmo que esse segurado não tenha pedido auxílio-doença, a perícia teve notícia de que ele se encontra incapaz para o trabalho. Por exemplo, chega uma CAT até a Previdência, onde existe ali o relato de um acidente extremamente grave e que é impossível cogitar que uma pessoa dessas não esteja incapaz para o trabalho, tá? Tendo visto o acidente que ela sofreu. Então, houve, né, a ciência por parte da Previdência, vai ter que ser processado de ofício o benefício de auxílio-doença. O artigo 566 diz que é facultado à empresa protocolizar requerimento de auxílio-doença ou documento dele originário de um empregado, né, dessa empresa ou contribuinte individual a ela vinculado a seu serviço, tá? Então, a empresa ela pode protocolizar, né, um requerimento de auxílio-doença, tanto de um empregado quanto de um sócio, que é um contribuinte individual a ela vinculado. E a empresa que adotar o procedimento, né, de ela requerer aí, né, o benefício, protocolizar o requerimento do benefício de auxílio-doença,
ela vai ter acesso às decisões administrativas relativas a esse pedido de auxílio-doença. Esse capítulo aí, na verdade, essa subseção 3 da instrução normativa, que está aí dentro da fase inicial do processo, já nos disse, né, quem são os interessados, não é? Tá? E agora vai nos dizer quem são aquelas pessoas que não podem analisar, instruir o processo por conta da existência de impedimentos ou de suspeição. Então, artigo 567 fala de impedimento. É impedido de atuar no processo administrativo aquele servidor, tá, que tenha participado ou venha participar como interessado, perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrerem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente afins até o 3º grau. Então, se a esposa do servidor, tá, participou como perita naquele processo relativamente àquele benefício, o servidor não vai poder instruir, não vai poder analisar aquele processo, tá? Então, né, nem o servidor ter sido, né, testemunha, perito, porque às vezes o médico do INSS, ele era antes médico do trabalho, tá? E trabalhava, né, no sentido de emitir laudos técnicos de condições ambientais. Então, se ele foi o perito naquele laudo, tá, de uma pessoa que tem interesse de comprovar a exposição a agentes nocivos, esse médico que foi perito lá atrás não pode hoje analisar esse pedido de aposentadoria especial. Não é impedido também de atuar no processo administrativo o servidor que esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou com o cônjuge ou companheiro dessa pessoa que está interessada no processo. É impedido também de atuar no processo o servidor cujo cônjuge, companheiro ou parente afins até o 3º grau tenha atuado como intermediário nesse processo. E quem são os parentes aí, tá? Parentes, ele inclusive, isso é importante, porque em alguns momentos ele também trata, né, quem pode ser procurador, tá? Quando é que a pessoa pode ter procuração, né, para representar o pai e a mãe, né, para representar mais de uma pessoa. Então aqui, entende-se por parentes em 1º grau, os pais e os filhos. 2º grau, netos, avós e irmãos. 3º grau, bisavós, bisnetos e tios. Então, gente, é impedido de atuar no processo administrativo um servidor, tá, que ou ele participou ou parentes deles, tá, desse servidor, participaram, tá, como interessado, perito, testemunha ou representante no processo, e parente até 3º grau envolve todo esse grupo. Então, quando eu olho lá para o inciso 1, tá, todo esse grupo aqui, na medida em que exista alguém do grupo que tenha atuado como perito, testemunha, tá, como interessado, como representante no processo, vai impedir o servidor de analisar aquela questão, tá? O servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à chefia. Então, ele está impedido de atuar no processo, tá? Ele deve comunicar à chefia imediata e a chefia, ao acolher as razões, designa outro servidor para atuar nesse processo. A omissão do dever de comunicar o impedimento será apurada disciplinarmente, tá? Pode-se arguir perante a chefia imediata a suspeição do servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até 3º grau. Então, tanto o servidor, ele vai, né, suscitar esse impedimento, comunicando à sua chefia, ele vai, né, declarar que ele está impedido por motivo X ou Y de atuar no processo, quanto alguém pode arguir perante a chefia imediata a suspeição desse servidor. Então, uma outra pessoa pode arguir a suspeição, tá, de um servidor que seja amigo íntimo ou inimigo daquela pessoa que é interessada no processo. É de 10 dias o prazo para recurso contra a decisão que não acolher a alegação de suspeição suscitada pelo interessado.
Então, a pessoa que é interessada no processo argue junto à chefia a existência de impedimento daquele, né, servidor. E a chefia analisa e diz, não, ele não é amigo íntimo do interessado, ele não tem inimizade nenhuma com aquele interessado ou com, né, familiares até terceiro grau desse interessado. Então, eu vou manter esse servidor como responsável para atuar nesse processo. O interessado que arguiu a suspeição do servidor, tá? Ele tem o direito de recorrer contra aquela decisão da chefia. E ele tem um prazo que é de 10 dias para arguir da decisão da chefia que não acolheu a alegação de suspeição, tá? E aí quem aprecia e julga esse recurso é a própria chefia da unidade de atendimento. Então, a chefia imediata, né, decide, mas quem aprecia o recurso é a chefia da unidade de atendimento. A outra seção aqui na fase, né, inicial do processo trata da comunicação dos atos, né, processuais. Então, as unidades de atendimento da Previdência, onde tramita o processo administrativo, comunicarão os interessados para cumprimento das exigências ou ciência da decisão, tá? Então, o interessado ele vai ser intimado para apresentar documentos, para apresentar um laudo, tá? Ou então, ele é comunicado quanto a uma decisão no âmbito do processo. Essa comunicação deve conter todos esses elementos que vocês veem aqui. Identificação do interessado, a sua finalidade, tá? Data, hora, local em que o interessado deve comparecer, acompanhado ou não de testemunhas, se ele deve comparecer pessoalmente ou acompanhado do representante legal, informação sobre a continuidade do processo, independentemente de comparecimento, que o processo vai seguir caso ele não compareça, não vai se aguardar a sua presença, indicação de fatos e fundamentos legais pertinentes para justificar aquela exigência de documentos ou de esclarecimentos ou para justificar a própria decisão já tomada pela Previdência. Essa comunicação ela pode ser feita, por exemplo, quando o indivíduo se dirige a uma agência do INSS, a uma unidade, e ele, né, ele vai ver o processo e vai ser cientificado ali quanto à decisão e ele toma ciência no próprio processo. Então, ela é realizada na primeira oportunidade através de ciências, preferencialmente através de ciência nos autos do processo. Mas, na impossibilidade dele ter a ciência pessoal, né, formalizando isso no processo, vai ser cientificado pelos correios, tá? Se manda, né, a decisão, o pedido de documentos via postal com aviso, né, de recebimento, telegrama, outro meio que assegure a ciência do interessado, e essa informação quanto à ciência fica registrada no processo, tá? Porque é dali que nós vamos ter a possibilidade de contar o prazo recursal. A partir do dia seguinte ao da ciência, via postal, começa a contar o prazo do recurso. Inclusive, observa-se, né, o que está previsto aqui na instrução para situações onde haja apuração de indícios de irregularidade, inclusive com emissão de representação, né, penal, se for o caso. E aqui nós vamos ver na Lei 10.666 um trâmite que nós já examinamos anteriormente quanto à verificação de irregularidade no pagamento de benefício. O artigo 11 da Lei 10.666, que é uma lei de 2003, tá, diz que o INSS, o Ministério da Previdência, vão manter programa permanente de revisão da concessão, tá? Não é algo que se faz só de vez em quando, é um programa permanente de revisão da concessão e manutenção de benefício para apurar irregularidades e falhas existentes. Se houver indício de irregularidade na concessão ou na manutenção de um benefício, a Previdência vai notificar o beneficiário para que ele apresente defesas, tá? Notifica, né? O beneficiário para que apresente defesa, provas ou documentos e o prazo dessa notificação, né? Dado nessa notificação tem que ser de 10 dias. Essa notificação ela é feita por via postal com aviso de recebimento e se o interessado naquele prazo de 10 dias não comparecer ou, né, não apresentar defesa, tá? Vai ser suspenso o benefício. E aí se notifica de novo o beneficiário quanto à suspensão do seu benefício. Suspenso o benefício, o beneficiário tem ciência disso
e tem que verificar qual é o prazo que lhe foi dado, porque quando se cientifica o beneficiário quanto à suspensão do benefício, o documento, né, que dá a ciência traz o prazo que ele tem para, né, que se faça o cancelamento caso ele não apresente nenhuma resposta. Então, decorrido esse prazo concedido pela notificação postal, e nesse prazo concedido ele não respondeu, ou se respondeu, a resposta foi considerada insuficiente ou improcedente, a defesa que ele apresenta é considerada insuficiente ou improcedente, aí sim o benefício será cancelado, dando-se ciência ao beneficiário. Então vejam que quando se verifica uma irregularidade, emite uma notificação para que em 10 dias a pessoa apresente, né, seus argumentos, documentos que julgue necessário, tá? Se em 10 dias não apresentar nenhum documento, nenhuma alegação, vai haver a suspensão do benefício e se vai avisar o interessado sobre a suspensão do benefício. E nesse aviso tem um prazo, tá? Que é o prazo para ele apresentar defesa, documentos, provas, tá? Que ele julgue necessário. Se ele não apresenta ou se o que ele apresentar não for suficiente, aí sim o benefício vai ser cancelado. E acaba aí o processo administrativo? Não, aí ele vai ter chance de entrar com recurso contra essa decisão de cancelamento do seu benefício. Presumem-se válidas as comunicações dirigidas ao endereço para a correspondência que está nos autos do processo, que foi o próprio interessado que forneceu ao INSS. E cabe ao interessado atualizar o endereço sempre que houver modificação temporária ou definitiva, porque o prazo vai se iniciar, os prazos, né, processuais se iniciam da data da ciência e a documentação, né, a ciência vai ser endereçada para o endereço que está no processo. Se ele não atualizou, não vai chegar lá, vai ser devolvido ao INSS e aí tem todo um trâmite com relação a edital e contagem de novo prazo. As comunicações, elas são consideradas ineficazes quando forem feitas sem observância das prescrições legais. Mas se o interessado, ele comparece ou manda o seu representante legal, tá? Essa, né, vamos dizer assim, ineficácia da comunicação, ela vai ser suprida, a falha vai ser suprida, tá? Iniciando no momento em que o indivíduo ou seu representante comparece à contagem do prazo. Então, as comunicações serão consideradas ineficazes quando não observarem as prescrições legais. Mas o comparecimento do interessado ou do representante supre a falta ou a irregularidade, iniciando a contagem do prazo no momento em que o interessado toma ciência lá nos autos. Para complementar informações ou solicitar esclarecimentos, a comunicação entre o órgão, entidade e o interessado pode ser feita por qualquer meio. Então, complementar informações ou obter esclarecimentos pode ser feita por qualquer meio, inclusive comunicação verbal, direta ou telefônica, correspondência, telegrama, fax, correio eletrônico, só que tem que se registrar a circunstância em que se deu essa comunicação no processo, caso seja necessário. Os prazos relativos, né, a pedidos de interesse dos segurados junto ao INSS começam a correr a partir da data da cientificação oficial e sempre se exclui da contagem o dia do começo e se inclui o do vencimento. Tá? Então é o seguinte, a pessoa recebeu aquela notificação via correio com aviso de recebimento no dia 7 de agosto. 7 de agosto foi o dia da ciência, eu só começo a contar o prazo a partir do dia seguinte, 10 dias a partir do dia seguinte, quando for o caso, 30 dias a partir do dia seguinte. Então, né, notificação quanto à irregularidade, prazo de 10 dias contado a partir do primeiro dia que segue a notificação. Essa contagem é contínua, ela inclui o dia do vencimento, tá, nos 10 dias, por exemplo, e não pode se iniciar nem terminar em dia não útil. Então, o que ele vai nos dizer aqui? Observa-se que considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia que não houver expediente ou se o expediente for encerrado antes da hora normal. Então, a contagem dos 10 dias termina num sábado. Terminou no sábado? Não, o prazo só termina na segunda-feira. Se essa segunda-feira
né? Não foi um feriado, é dia útil, o prazo termina na segunda-feira, tá? Os prazos expressos em dias, eles contam de modo contínuo, 10 dias corridos. Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. E se no mês de vencimento não houver o equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês, tá? Então, se não tiver, né, naquele mês o dia 31, eu vou contar como sendo o último dia útil do mês, tá? Ali o prazo para término da contagem. Vamos lá. Os interessados, eles vão ser intimados para apresentarem provas ou quanto à realização de uma diligência com antecedência mínima de 3 dias úteis, e essa intimação deve conter a hora e local de realização da diligência. O não atendimento da comunicação não importa que o interessado reconheceu a verdade dos fatos de modo desfavorável à sua pretensão. O fato de ele, né, não ter trazido documentos para poder comprovar a efetiva exposição do agente nocivo não quer dizer que ele não tenha mais a convicção de que ele tenha o direito de se aposentar especial. Vamos lá. Então, o início do processo, tá? Nós temos aqui o requerimento ou agendamento de benefícios e serviços que podem ser feitos através dos seguintes canais de atendimento: internet, telefone, unidades de atendimento. Qualquer que seja o canal remoto de protocolo, isso é importante, considera-se como data da entrada do requerimento a data do agendamento do benefício ou serviço. Então, uma pessoa quer requerer o seu benefício e ela, né, liga para o 135 da Previdência e só tem vaga para ela ser atendida no dia, tá? Vamos dizer que ela faça isso no dia 1º do mês, vamos dizer que faça isso no dia 1º de agosto, tá? E só tem vaga para ela ser atendida no dia 20 de agosto. Vejam, tá? Isso aqui foi o momento em que ela telefonou, 1º de agosto, telefonou para a Central de Atendimento 135. Ela vai ser atendida 20 dias depois, mas a data da entrada do requerimento é considerada como sendo o dia 1º. Isso é importante para determinados benefícios que têm um prazo para requerer e o recebimento se dá retroativamente à data da entrada do requerimento. A pessoa, por exemplo, quando se afasta do seu emprego, ela tem 90 dias para requerer e o pagamento retroage à data do afastamento, ao 1º dia. Se ela requerer a partir do 91º, é só dali para frente. Auxílio-doença tem 30 dias para requerer e receber retroativamente. Se a pessoa demora mais que 30 dias a requerer, só recebe dali para frente. Então, é por isso que é importante que a data da entrada do requerimento seja considerada a data do agendamento do benefício ou serviço para garantir que o pagamento seja feito desde a data do requerimento, desde a data do agendamento. Podem ser requeridos através da internet os benefícios que vocês veem aí abaixo, tá? Além de outros que venham a ser disponibilizados, tá? Conforme divulgado na Carta de Serviços, que está lá no Decreto 6.932. Então, você tem, né, como possibilidade de requerimento pela internet, auxílio-doença, salário-maternidade, exceto para as empregadas, porque as empregadas recebem o salário-maternidade da própria empresa, tá? Então, exceto para as empregadas e também para aquelas trabalhadoras que estão no prazo de manutenção da qualidade segurada, que vão ter direito a salário-maternidade, mas deverão comparecer diretamente ao INSS. Então, o salário-maternidade da contribuinte individual, por exemplo, tem problema não. Pode fazer o agendamento, tá? O salário-maternidade da empregada doméstica, o salário-maternidade de uma empregada que adotou um bebê e que não poderia receber diretamente da empresa, vai ser feito, né, o pedido através do agendamento. Também pode, tá, requerer pensão por morte do segurado que falecer em gozo de aposentadoria, auxílio-doença, seja, né, previdenciário ou acidentário benefício ou auxílio reclusão. Então, esses são os casos de benefícios que podem ser requeridos por meio da
internet. O salário maternidade para seguradas e empregadas que adotem uma criança ou que tenham guarda judicial para fins de adoção também pode ser requerido através da internet. Todo pedido de benefício ou serviço, de certidão de tempo de contribuição, pedido de revisão de benefício, validação, na verdade, revisão, validação e acerto de dados do CNIS, deve ser protocolado no sistema informatizado da Previdência Social na data da apresentação do requerimento ou comparecimento do interessado. Então, se uma pessoa quer pedir, os seus dados estão lá no CNIS, ela pede um extrato e verifica que existem erros, incorreções que ela quer corrigir, ela traz os documentos junto com um pedido para rever aquelas informações que constam nesse banco de dados, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Tá? Então, todo pedido de benefício ou serviço, pedido de revisão, validação e acerto dos dados do CNIS, tem que ser protocolado no sistema informatizado da Previdência Social. Qualquer que seja a forma de protocolo, se considera como data da entrada do requerimento do benefício a data da solicitação do agendamento, ressalvadas as seguintes hipóteses. A pessoa agendou, no dia 1º de agosto, ela agendou para o dia 20 de agosto, mas ela não compareceu no dia 20 de agosto para o agendamento que ela marcou, tá? Será que eu vou considerar como data de entrada do requerimento 1º de agosto, que foi quando ela fez o agendamento? Não, tá? A não ser que ela faltou aquele compromisso agendado para o dia 20, a não ser que ela comprove que ela faltou no dia 20 de agosto, isso se deveu a caso fortuito ou força maior devidamente comprovado, tá? No caso de reagendamento por iniciativa do interessado, exceto se for antecipado o atendimento. Então, uma pessoa no dia 1º, ela agendou para o dia 20, só que ela viu que no dia 20 de agosto a mãe dela ia fazer uma cirurgia. Ela não poderia comparecer naquela data. Aí o interessado, ele pede para trocar e consegue nova vaga de agendamento no dia 25 de agosto. Nesse caso, ele reagendou, eu não vou considerar como dia 1º, eu vou considerar a data do reagendamento como sendo a data da entrada do requerimento. Agora, se ele diz assim, olha, eu não posso ir no dia 20 de agosto, será que você não tem uma vaga antes? Aí surgiu uma vaga no dia 15, de agosto, 15 de agosto, antecipou, não tem problema, fica mantido como data da entrada do requerimento o dia 1º de agosto, que foi quando ele tinha feito o primeiro agendamento, tá? Outra hipótese, onde eu não vou considerar como data da entrada do requerimento a data da solicitação do agendamento, que é quando há incompatibilidade do benefício ou serviço agendado com aquele efetivamente devido, tá? Então, eu tenho aí uma situação onde a pessoa pediu um salário maternidade, mas era caso de um auxílio doença, porque ainda não estava naquele período de 28 dias antes do parto, nem aquela possibilidade de antecipação em 2 semanas. Então, o indivíduo pediu um benefício, havia incompatibilidade desse benefício com aquele que efetivamente lhe seria devido. Então, ele vai ter que, naquele momento, tendo em vista a incompatibilidade, ele vai ter que agendar para outro benefício que ele realmente tem direito, e daí eu não considero aquela data originalmente utilizada para fazer o agendamento como sendo a data da entrada do requerimento. A não ser que eu tenha uma hipótese que nós vamos ver adiante, lá no artigo 621, onde se verifica que ele pediu um benefício, mas ele atende às condições para outro que lhe é mais favorável, a documentação já está lá, ele pode ser atendido e não tem problema que ele tenha agendado equivocadamente, porque não é caso de incompatibilidade, mas é caso de escolher um benefício mais vantajoso. Aí fica valendo como data da entrada do requerimento aquela do agendamento. Nas hipóteses em que o atendimento não é feito por questões não atribuíveis ao interessado, permanece garantida como data da entrada do requerimento aquela em que ele fez o agendamento, tá? Se o interessado vier a falecer,
Os dependentes ou herdeiros, eles podem formalizar o requerimento do benefício, mantida a data da entrada do requerimento como sendo a data do agendamento inicial. E nessa hipótese, os dependentes, né, ou herdeiros, obrigatoriamente vão comprovar o óbito e vai ser anexado o extrato do sistema de agendamento eletrônico no processo de benefício. Então, quem comparece não é o segurado, mas é um filho do segurado, porque o segurado faleceu. Aí não tem problema, mantém-se como data de entrada do requerimento, a data do agendamento, porque aquele indivíduo está pedindo uma aposentadoria, tá? Aquela aposentadoria lhe era devida realmente naquela data do pedido, essa aposentadoria é concedida, não vai ser paga ao interessado porque ele já morreu, mas gera um resíduo que vai ser pago ao dependente ou, na ausência dele, aos seus herdeiros ou sucessores na forma da lei. Aplica-se o disposto nesse artigo a caso de agendamento de requerimento de recurso e revisão. Tá? Então, a pessoa agenda, tá? O prazo para recurso é de 30 dias, antes do transcurso daqueles 30 dias, a pessoa agendou, tá? Uma ida a uma agência para apresentação do recurso. Então, ali eu vou ter a pessoa garantindo o prazo recursal no sentido de ter utilizado para agendar aquele espaço de tempo dos 30 dias. O requerimento de benefício ou serviço, ele pode ser apresentado em qualquer unidade da Previdência, independentemente do local de seu domicílio, a não ser naqueles casos onde eu tenho que, né, direcionar o beneficiário para as agências de atendimento a demandas, né, judiciais e equipes de atendimento a demandas judiciais. Aí é jurisdicional, porque a demanda judicial só pode ser direcionada para aquela agência, para aquela equipe de atendimento. O artigo 176 já nos disse, a gente já examinou isso, que a apresentação de documentação incompleta não é motivo para recusar o requerimento do benefício, ainda que de plano se constate que o segurado não faz jus àquele benefício ou serviço que ele está requerendo. É obrigatória, ainda assim, a protocolização de todos os pedidos, cabendo, se for o caso, a emissão de carta de exigência ao requerente. Na hora que a pessoa chega com seu requerimento, já se verifica que o pedido dele vai ser indeferido, mas eu não posso ter o INSS se negando a aceitar aquele protocolo de pedido de requerimento. Ele tem que protocolizar, recebe e vai emitir a carta de exigência solicitando os documentos necessários para a instrução do processo. Se o segurado ou representante legal, ele solicitar o protocolo somente com a apresentação de documento de identificação, tá? Vai ser protocolizado o requerimento, só com o documento do segurado, tá? E vai ser emitida a exigência imediatamente de uma única vez ao interessado, solicitando documentos necessários. E nessa carta de exigência vai se dar um prazo que vai ser sempre de no mínimo 30 dias para ele apresentar, né, justificando a exigência posterior apenas em caso de dúvida superveniente. Então a pessoa chega, eu quero requerer minha aposentadoria. E eu só trouxe minha identidade. Aceito o requerimento. Na mesma hora, emite-se uma carta de exigência com a lista de documentos que ele tem que apresentar e daí ele vai ter um prazo que vai ser sempre de no mínimo 30 dias para apresentar essa documentação, tá? Que tem que ser, né, uma lista completa de documentos emitida que vai ter que ser apresentada, essa documentação toda. Esgotado esses 30 dias, aí a pessoa não apresentou documentos, não preencheu os requisitos, tá? O processo vai ser decidido. Só tinha o requerimento e a identidade, foram pedidos os documentos, a pessoa teve um prazo de no mínimo 30 dias, não apresentou, o processo vai ser decidido. Vão ser analisados todos os dados constantes dos sistemas informatizados do INSS, para somente depois se decidir quanto à análise do mérito, tá, relativo a esse pedido. Só trouxe a identidade e o requerimento, não trouxe outros documentos, vai se examinar tudo que tem nos sistemas informatizados do INSS sobre aquele segurado e só então vai ser, né, analisado o mérito e emitida a decisão. O pedido de benefício, ele não pode ter indeferimento de plano sem emissão de carta de exigência. Mesmo que o interessado diz, não, então você diz que eu não tenho direito,
indefira logo o meu pedido. Não, se emite a carta de exigência solicitando os documentos, tá? No caso em que o interessado não atende ao requisito para o benefício que ele quer, a agência registra isso no processo, tá? O servidor responsável assina e vai se proceder à análise do direito e o indeferimento pelos motivos cabíveis e existentes, oportunizando ao requerente a interposição de recurso, tá? Observando-se o que está lá no artigo 19 do regulamento, vocês lembram? Esse artigo é importante. As informações do CNIS, elas servem como prova de filiação, tempo de contribuição, salários de contribuição. Então, observado o disposto no artigo 19 do regulamento, né, as agências, quando necessário, na recepção de requerimento de atualização de dados do CNIS, na habilitação ou na concessão de benefícios, elas vão extrair os dados constantes na carteira, né, profissional, na carteira de trabalho e nos carnés de pagamento de contribuição dos contribuintes individuais, depois que conferir esses documentos, evitando a retenção de documentos originais, sob pena de apuração de responsabilidade do servidor em caso de extravio. Então, uma pessoa traz seus documentos originais para pedir, né, atualização de dados do CNIS, do Cadastro Nacional de Informações Sociais. O servidor, ele vai examinar os documentos originais, conferir direitinho, mas ele não vai reter os documentos, tá? Não é que seja proibido, deve-se evitar a retenção de documentos, porque se eles são perdidos, isso vai causar enormes prejuízos ao segurado, isso vai provocar a apuração administrativa, tá? Apuração de responsabilidade do servidor que perdeu aqueles documentos. Tá? Então, aqui, vocês sempre têm que voltar para esse artigo 19 do regulamento, que diz que os dados do CNIS relativos a vínculos, remunerações e contribuições valem como prova de filiação à Previdência, tempo de contribuição e salários de contribuição. Lembrar também que o segurado, mesmo que ele não esteja pedindo benefício, ele pode pedir, né, a qualquer momento, a inclusão, exclusão, retificação das informações do CNIS, apresentando documentos comprobatórios dos dados divergentes. Tá? Nós vamos ter aqui ainda, tá, que observada a necessidade de retenção dos documentos referidos no caput, para subsidiar a análise e a conclusão do deferimento ou indeferimento do benefício, por um prazo não superior a 5 dias, deve-se expedir obrigatoriamente um termo de retenção e de restituição em 2 vias, sendo a primeira via do segurado e a segunda do INSS. Ah, não, infelizmente não tem jeito, nós vamos ter que reter a sua carteira profissional. Emite um termo de retenção e de restituição, onde o segurado assina. O documento vai ser mantido, tá? Conforme ele diz aí, por um prazo não superior a 5 dias. Transcorridos esses 5 dias, o segurado, né, vai receber de volta seus documentos e assina no termo de retenção e restituição, dizendo que recebeu de volta os documentos. E em caso da identificação de existência de irregularidades na carteira, tá? Proceder-se-á de acordo com o disposto no artigo 282 do regulamento, que diz o seguinte, que a Seguridade, por meio de seus órgãos competentes, promoverá a apreensão de comprovantes de arrecadação de pagamentos de benefícios, bem como de quaisquer documentos pertinentes, inclusive contábeis, mediante a lavratura do competente termo de apreensão, com a finalidade de apurar administrativamente a ocorrência de crimes previstos em lei. Então, o artigo 578, que trata da formalização do processo, nós vamos ter oportunidade de examinar na nossa próxima aula, tá? Ficamos até aqui, até a próxima aula.